Boa noite, pessoal. Então, agora eu vou falar então sobre conjuntos numéricos, que é o próximo assunto. Então, dentro de conjuntos que a gente tem. E é um assunto que é a princípio fácil, né? E tranquilo também para a gente poder compreender as continuações aqui dentro da proposta do primeiro ano, tá bom? Do médio. Vamos lá então. Dentro do conteúdo que então eu disponibilizei para vocês lá no material enviado, né? A gente vai ter então agora os conjuntos numéricos. Eu vou fazer a leitura e vou conversando aqui com vocês e a gente vai compreendendo um pouquinho melhor sobre o que é isso, tá bom? Então vamos lá. Naturais é o conjunto então dos números inteiros e positivos dentro da matemática, tá bom? Então, o símbolo de naturais, como tá aqui, é a letra M com essa barra do risquinho do símbolo, então, de naturais. O que são os naturais? Entende-se sempre a compreensão e representação, sinal de igual, abre chaves separados por vírgulas, tá bom? Cada um dos elementos. Então, nós temos lá 0, 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos, que dá a continuidade do conjunto. Depois, naturais com o expoente asterisco, né? Então, o que significa o expoente asterisco? Significa tirar o zero, tá? Então, se eu tiro o zero desse conjunto, vai ficar lá, sinal de igual, abre chaves, 1, o zero já não tá mais junto, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante também. Números inteiros, entende-se então por números inteiros, né? São os números, tá? Positivos e negativos também. Então, olha só de itens de inteiros. Inteiros é conhecido o símbolo pela letra Z. Z não é zinteiros. O Z que tem aqui representando esse conjunto é porque quem constituiu, quem deduziu os inteiros foi um cara, né, chamado Zal, né? Então o Zal, em homenagem a ele que constituiu e deduziu esse conjunto dos inteiros, é que vem a representação da simbologia com essa letra Z, certo? Continuando. Então, como a gente já viu, o asterisco sempre significa, então, a retirada do número zero. O que vai significar para nós aqui, dentro dos símbolos aqui de inteiros de cada um dos conjuntos, o sinalzinho de mais e o sinalzinho de menos. Então, quando for o sinal de mais, significa os números inteiros mais e o número zero. E o menos, ao contrário, é os números inteiros menos os negativos e o número zero também, tá bom? Só cuidem quando aparecer o asterisco que tira a ideia do zero, tá bom? Então vamos lá, então. Primeiramente o Z. Então, nós temos números inteiros positivos e negativos. À esquerda da reta numérica, os negativos, cada vez mais. E à direita da reta, cada vez mais valores positivos, tá bem? Então, nós temos lá, então, pontinhos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, positivo. Próxima ideia, inteiros com expoente asterisco, que é que eu falei antes, que o asterisco tira a ideia do zero, então ele não vai estar junto. 3 pontinhos, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e assim por diante. Continuando, Z, inteiros, asterisco, sinalzinho de mais, que significa o zero não vai estar mais dentro do conjunto e somente os positivos. Então, 1, 2, 3 e assim por diante. Continuando, Z, inteiros, expoente asterisco, tira o zero, somente os negativos. Então, o zero não está mais, então menos 1, menos 2, menos 3 e 3 pontinhos, ok? O outro aqui embaixo, ó, a gente tem o seguinte, inteiros, somente os positivos. Então, o zero pode vir, né, pode estar no conjunto, 1, 2, 3 e assim por diante, tá?
Aqui do outro lado, que a gente tem de continuação, inteiros negativos. Então, o zero também continua dentro do conjunto. 0, menos 1, menos 2, menos 3 e infinito. Né? Notem a ideia dos negativos, né, pessoal? Então, se eu não vou ter os positivos, eu primeiro começo com os pontinhos, aí eu listo menos 3, menos 2, menos 1, e aí dá a ideia de estar decrescendo o meu conjunto, né, em relação aos negativos, tá bom? Próximo, o que seria o conjunto dos números racionais? É o conjunto representado por frações que resulta em decimais exatos e dízima periódica de mesmo período após a vírgula. Exemplos. Então, vamos falar um pouquinho sobre esta parte, né? Então, primeiramente, o que significa a fração 1/2? Significa 0,5. 0,5 é um número decimal exato, certo? O que é 3/4? 0,75. Novamente é um número racional exato. Menos 4/5. Menos 0,8. Olha esses dois casos que a gente tem. 1/3, 0,333. Isso aqui é uma dízima periódica de mesmo período, porque após a vírgula, os números são o quê? Iguais, né? E se eles são iguais, se eu não quiser repetir isso aqui, eu só sinalizo lá, ó, 0,3, sem a necessidade de continuar escrevendo, coloco um risquinho em cima. E aí eu vou ter a mesma ideia de continuidade, ok? Seguindo, menos 2/3, menos 0,6666 e assim por diante. Ou ainda igual a menos 0,6, risquinho em cima do 6 de continuidade. Aqui, números irracionais, né? O que seria o conjunto dos irracionais? É o conjunto dos números que são expressos e resultam em dízimas periódicas de mesmo período, só que agora é diferente, é distinto, que após a vírgula os números são diferentes. Exemplo, então bem conhecido aqui, o valor de π. π é igual a 3,1415, 3 pontinhos, né? Então, é diferente a casa após a vírgula. Raiz quadrada de 2, né? Então, aproximadamente 1,4142. Menos raiz quadrada de 7, aproximadamente menos 2,6457, né? E assim por diante. O que esse símbolo que surgiu aí, né, em relação após essa raiz, né, ou π? É aproximadamente, que significa. E os números reais, então, é o risquinho com o R, né? É reais. O que são os reais? Todos os números, certo? Esse daí foi o nosso outro vídeo.